Boa tarde, moçada, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, democratizando o ensino da geografia. Moçada, vamos fortalecer o canal, se inscrevam no canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, eu irei falar sobre anomalia de temperatura na Antártida e as consequências que isso gera para os climas, principalmente aqui da América do Sul. Lembrando que também essas anomalias de temperatura interferem nos climas do continente africano, assim como também do continente da Oceania, principalmente a Austrália. Espero que vocês gostem do nosso encontro. Havendo qualquer dúvida, deixe a sua pergunta na parte dos comentários, que eu terei o máximo prazer de respondê-la. Moçada, portanto, nas últimas semanas, 2, 3 semanas, a imprensa e alguns importantes sites de renomados institutos de meteorologia publicaram pesquisas que indicam que está ocorrendo uma anomalia de temperatura lá na Antártida, sobretudo na estratosfera, que é a segunda camada da atmosfera. De acordo com os cientistas, essa anomalia de temperatura se encontra aproximadamente a 30 quilômetros de altitude, 30 mil metros de altitude. E através desses dois mapas é possível perceber pela tonalidade vermelha, vinho, e a parte do vermelho escuro, que regiões da Antártida estão passando por um processo de anomalia na sua estratosfera. Então aqui nós temos o mapinha do dia 2 de agosto de 2024, onde é possível perceber que em toda a parte continental da Antártida nós verificamos aqui uma anomalia de temperatura que, de acordo com os dados científicos, chega a 30, 40 graus. Moçada, não pensem vocês que isso é um absurdo não, tá? É porque nessa época do ano, a temperatura lá na estratosfera, ela fica 89, 90, 100 graus negativos ou até mais. Só que quando você tem uma anomalia de temperatura lá na estratosfera, essa temperatura caiu para a casa dos 80, 70, 60 graus e, consequentemente, indicando que a temperatura na estratosfera está bem acima dos padrões habituais, e isso ocorre esporadicamente, isso não ocorre com muita frequência. E toda vez que isso aconteceu, nós tivemos influência nos climas dos continentes sul-americano, africano e da Oceania. Então, na verdade, essa influência gerada pela anomalia térmica que nesse exato momento está sendo registrada na estratosfera sobre a Antártida, ela também, direta e indiretamente, vai exercer influência nas temperaturas localizadas a nível de superfície, que também em vários pontos da Antártida estão bem acima do que era para estar nessa época do ano. Por exemplo, tem áreas da Antártida onde nessa época do ano a temperatura é de menos 70, menos 76, menos 78, menos 80 graus, e a temperatura está a menos 40,9. Absurdamente fria, sim, mas nós estamos falando de uma anomalia que está indicando uma temperatura mais elevada, não só a nível estratosférico, assim como também na troposfera. Agora, por que essas anomalias térmicas ocorrem esporadicamente na Antártida? É, na verdade,
um enigma que os cientistas estão procurando identificar ou descrever de forma para que nós possamos ter uma melhor compreensão sobre a dinâmica do clima, não só na Antártida, assim como nas áreas afetadas por essa anomalia térmica. Então, dentro desse contexto, nós temos isso aqui, ó, o vórtice ciclônico polar. O vórtice ciclônico, na verdade, são ventos muito fortes que chegam a percorrer a estratosfera a velocidades entre 300 a 400 km por hora. Então, aqui nós temos, né, essas linhas mostrando aqui na cor rosa e aqui no centro na cor branca, a região do vórtice ciclônico polar que circunda o continente da Antártida. Então, a estratosfera, possui uma camada de ar frio e baixa pressão, girando no entorno dos polos, denominada vórtice polar. Em julho de 2024, houve um enfraquecimento do vórtice polar, motivado pelo aquecimento estratosférico repentino. É isso que gera essa sazonalidade, essa anomalia climática. Esse aquecimento repentino está afetando a atmosfera inferior, então fazendo também com que as temperaturas na atmosfera inferior que se encontram na troposfera, nesse exato momento, situam-se a alguns graus acima daquilo que era para ser registrado nessa época do ano. Quando eu falo alguns graus, 20, 30, 40 graus, acima daquilo que era para estar sendo registrado nessa época do ano. Tal fato poderá gerar consequências para o clima do Brasil. É aquilo que estão prevendo os meteorologistas e climatologistas, não só consequências para os climas do Brasil, assim como também consequências para os climas do continente africano e ainda da Oceania. Aqui nós temos a fase positiva da oscilação da Antártida. Então, quando a Antártida ela está na sua fase positiva, o que acontece? Você tem aqui os ventos girando no entorno da Antártida. Isso quer dizer que o vórtice polar que está aqui embaixo, ele fica estagnado, fixo sobre a Antártida. E quando a fase está positiva, a incidência de frentes frias que atingem a América do Sul cai de forma significativa. Então, na fase positiva, o que acontece? Aqui na América do Sul, normalmente nós teremos uma estabilidade das condições atmosféricas em boa parte do continente sul-americano. E essa estabilidade também irá ser proporcionada pela formação de centros de alta pressão, áreas ciclonais, que poderão, dependendo da sua intensidade, gerar ondas de calor, aquilo que vem acontecendo com relativa frequência aqui na América do Sul nos últimos anos. A cada ano que se passa, as ondas de calor estão se tornando mais frequentes e mais duradouras na América do Sul. Então, isso é um indicativo importante de que há uma anomalia de circulação atmosférica no chamado vórtice polar, e essa anomalia, direta ou indiretamente associada a outros fatores dinâmicos do clima, tem sido responsáveis pela formação das ondas de calor e também pela redução das chuvas numa parte considerável do território brasileiro. É o que está acontecendo, por exemplo, no Brasil Central, nessa época do ano. Temos localidades lá que já estão há mais de 100 dias, algumas há mais de 120 dias, sem ver uma gota de chuva sequer. Então, o vórtice polar na Antártica fica estável e com ar gelado concentrado em torno do continente por um cinturão intenso de vento
aqui está vento, é vento. Na fase positiva, a incidência de frentes frias no território brasileiro diminui, favorecendo o surgimento de ondas de calor atípicas no outono e no inverno. É o que tem acontecido agora com uma frequência cada vez maior em nosso país. E também lá na África e também na Austrália. Lembrando que na Oceania, a maior parte das terras emersas se encontram na Austrália. Aqui nós temos, por exemplo, né, esse mapinha do dia 18 de julho de 2024, quando nós tivemos uma das ondas de calor que tem atingido o Brasil ao longo de 2024. O detalhe dessa onda de calor é que ela está sendo registrada no período do inverno. Tudo bem que aqui no Nordeste, na Amazônia, o inverno é quente e chove pouco em boa parte, né, da Amazônia, e praticamente não chove no interior do Nordeste nessa época do ano. Mas aqui no Brasil Central, no sul do Brasil, aqui no Sudeste, não vou dizer tanto o Sul, porque o Sul tem recebido com relativa frequência frentes frias, que são desviadas para o oceano em função do bloqueio atmosférico que se forma aqui no Brasil Central, mediante o posicionamento de uma área anticiclonal, ou seja, um centro de alta pressão, constituído por ar quente e seco a baixa altitude, que bloqueia a penetração das massas de ar procedentes do sul do continente, consequentemente bloqueia a entrada da massa polar atlântica, desviando ela para o Oceano Atlântico. Então, nós temos visto, já estamos no mês de agosto, hoje, dia 9 de agosto de 2024, está muito quente ainda aqui no Rio de Janeiro. Ontem nós tivemos temperatura de 36 ou 37 graus no Rio de Janeiro, já uma característica típica do final de agosto, sendo registrado na primeira quinzena. E hoje, apesar da previsão da chegada da frente fria, o dia ainda está quente e abafado. Ventou de madrugada, mas nesse exato momento ainda faz calor, está sol no Rio de Janeiro e poucas nuvens. A previsão é que a frente fria ingresse agora no final da tarde. Caso isso aconteça, eu vou fazer uma transmissão da entrada da frente fria pelo canal Geogênio. Aqui nós temos o vórtice polar na sua fase negativa. Então, quando você tem a fase negativa, o que acontece? As correntes de jato, elas sofrem uma ondulação, elas vão mais para o norte. Essas correntes de jato, que são ventos que sopram na alta camada da troposfera e também lá na estratosfera. Então, essa corrente de jato, ela sobe em direção ao Brasil Central e, com isso, ela cria, né, condições extremamente favoráveis para que esse ar gelado procedente do vórtice polar, ele avance em direção aos estados do centro-sul do Brasil. E quando isso acontece, nós temos o surgimento das ondas de frio, como está fazendo nesse exato momento. Frio em vários estados lá do sul do Brasil, Mato Grosso do Sul também no centro-oeste, São Paulo, parte de São Paulo já está sendo afetada por essa frente fria. Então, essa situação está ocorrendo nesse exato momento. O vórtice polar se encontra na sua fase negativa e esse fato possibilitou a penetração desse ar gelado atípico, que inclusive está sendo assim considerado pelos meteorologistas, e esse ar gelado provocando uma onda de frio, sobretudo lá no sul do Brasil. Aqui no Rio de Janeiro, quando se fala em frio, a temperatura de 18, 17, 20, 21, 22 graus aqui na capital, não é nada absurdo. Então, os ventos no entorno da Antártida ficam mais fracos, afetando a ondulação da corrente de jato. Então, a corrente de jato vem aqui para cima, aqui, ó. Está observando aqui, ó, a corrente de jato sobe. Tal fato contribui de forma significativa para o avanço do ar polar em direção à América do Sul, aumentando a frequência e intensidade das frentes frias, causando ondas de frio e temperaturas abaixo da média. Então, enquanto o vórtice polar encontrar-se na fase negativa lá na Antártida, o que vai acontecer?
a possibilidade de nós recebermos novas frentes frias, ela aumenta de forma significativa, apesar de que, em função dessa anomalia que está acontecendo lá na Antártida, alguns meteorologistas estão afirmando que a segunda quinzena de agosto, em quase todo o território nacional, será marcada por temperaturas bem acima da média, inclusive com previsão de temperatura na casa dos 40 graus ou mais no Brasil central. E Cuiabá é uma das cidades, né, mais castigadas pelo calor que é feito nessa época de agosto, setembro, outubro. Depois que começa a estação das chuvas, continua o calor, mas a temperatura fica um pouco mais agradável. Aqui nós temos essa imagem da forte frente fria que entrou no Brasil. Essa imagem é de hoje, na parte da manhã. Então nós temos aqui um anticiclone, né, um centro de alta pressão, aqui a letra A. Esse centro de alta pressão chama a atenção de vocês que no início da semana estava aqui embaixo, na Terra do Fogo, sul da Argentina. E que, atipicamente, esse centro de alta pressão, ele está indo aqui pelo interior, avançando aqui pelo interior. Ele não foi deslocado para o oceano. E como esse outro centro de alta pressão que está aqui no Pacífico está com 1028 milibar, esse com 1031, ele é mais forte. Então, é bem provável que ele ainda vá um pouco mais para o norte, levando esse ar frio, inclusive, para os estados de Rondônia, Acre, sudoeste do Amazonas, onde irá provocar ou poderá provocar o fenômeno da friagem. Aqui você tem essa faixa branca, que é a nebulosidade, a camada de nuvens. Nós temos chuvas em boa parte aqui no centro-sul de São Paulo, chuvas localizadas lá na região centro-oeste, inclusive na região do Pantanal Mato-Grossense. Nós temos chuvas já acontecendo no litoral sul de São Paulo, sul de São Paulo. E repare, o Rio de Janeiro está aqui, essa frente fria está muito próxima. E aqui nós temos essa imagem de satélite ampliada dentro de uma nova visão, né, onde você pode perceber com clareza essa nebulosidade avançando. Repare que já cobre boa parte do estado de São Paulo. E aqui nós temos, né, um ciclone extratropical se formando, né? Você vê a forma arredondada. As nuvens aqui estão exercendo esse movimento giratório e é bem provável que nas próximas horas esse ciclone, caso ele venha a se intensificar, ele provoque ventos, rajadas de vento de 50, 60, 70, 80 km por hora e talvez em algumas áreas até ventos mais fortes, até mesmo porque, como há uma diferença muito grande da temperatura que se encontra aqui no sul para a temperatura que se encontra em parte do sudeste e centro-oeste, onde faz muito calor nesse exato momento. Então, na medida em que o centro de baixa pressão aprofunde aqui e esse ciclone extratropical ganhe força, é bem provável que tenhamos, né, ventos fortes, e esses ventos fortes vão trazer esse ar frio lá do sul em direção à nossa região sudeste. Lembrando que esse ar frio já está no sul de São Paulo, e nas próximas horas deverá chegar aqui na cidade do Rio de Janeiro. Aqui nós temos outra imagem mostrando aqui o ar polar, tá entendendo? Repare, esse azul escuro é onde as temperaturas estão mais baixas, né? Aqui é o mapa do dia 8 até o dia 13, é a previsão. E repare que boa parte, né, do centro-sul do Brasil estará sob influência, assim como o sudoeste da Amazônia, desse ar polar procedente do sul do continente. Então, essa frente fria que está chegando aqui na nossa região do Rio de Janeiro é considerada a frente fria mais forte desse ano. Não sabemos se teremos outra com essa intensidade, razão pela qual, inclusive, chegou-se a prever chuva congelada e até mesmo precipitação de neve lá no sul do Brasil. Aqui, para que vocês possam entender, né, a circulação das correntes de jato, aqui é a corrente subtropical, aqui é a corrente de jato polar, né, repare o posicionamento da corrente de jato, né,
Então, quando a corrente de jato subtropical ela sobe e a corrente de jato polar ela faz essa ondulação aqui na América do Sul, ela cria a condição ideal necessária para que as frentes frias subam em direção ao centro-sul do Brasil, podendo chegar na Amazônia. Lembrando que essas correntes de jato sopram a 6, 7, 8 mil metros de altitude, dependendo também lá na estratosfera. Na estratosfera, essa corrente de jato pode gerar ventos com mais de 300 km por hora, e aqui na troposfera também ventos muito fortes, 70, 80, 90, 100 km por hora, que até é utilizado pela aviação, né, para encurtar o tempo de viagem entre duas áreas que possam ser beneficiadas, né, entre linhas pela corrente de jato, quando existe uma rota aérea entre duas cidades, tá? E ao contrário, né, os aviões evitam a corrente de jato, ou seja, viajar no sentido da contracorrente para não gastar combustível e a viagem demorar mais. Moçada, espero que vocês tenham gostado desse encontro. Dá aquela forcinha no canal, se inscrevam no canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo, porque o canal GeoGênio é plataforma de ensino. Isso aqui não tem mimimi, tá entendendo? Aqui se ensina geografia de verdade, não é um canal que tem o objetivo de ganhar dinheiro através da monetização, tá entendendo? É um canal voltado para o ensino da geografia e preparação dos jovens que estão almejando passar num concurso militar, vestibular, e também os adultos que estão almejando em passar em concursos públicos, desde que estes também tenham prova de geografia. Valeu, moçada! No mais, um beijão no coração de vocês, um forte abraço, fiquem com Deus, eu vou, mas eu volto, hein? Fui!